16 de abril de 2021. Eu sou da escola Padre Antônio Dragoni, professor da escola Padre Antônio Dragoni, da cidade de Guapiara. Estou com meus alunos do 8º ano A do ensino fundamental dos anos finais. Estão comigo de maneira online, ao vivo. Essa aula está sendo transmitida através do Centro de Mídias, do aplicativo Centro de Mídias. Os meus alunos que estão assistindo são a aluna Ana Júlia, o aluno Isaac e a aluna Mariane. Os demais alunos, por um motivo ou outro, não estão acompanhando de maneira ao vivo. Porém, essa aula vai ficar gravada e eu vou postar no YouTube, onde eles poderão assistir assim que possível. Eu sei que demais alunos de outras cidades também assistem essa aula. Caso você esteja assistindo, já é inscrito no canal? Ok, beleza. Se não é inscrito, por favor, dá uma força aí. Se inscreva, curta, compartilhe, comente. Se acha que pode melhorar, dá dicas. Se você está gostando da aula, comente que você está gostando da aula, né? E também comente falando qual é o seu nome e de que cidade que você está assistindo essa aula. Para que nós que eu falo, eu e meus alunos, saibamos até onde que chega nossas aulas, né? Até onde os alunos de outras cidades estão assistindo as nossas aulas. Tudo bem? Então vamos dar início à nossa aula. Essa é a aula número 1 do Currículo em Ação. É um novo material. É um material fornecido pelo governo do estado de São Paulo. Meus alunos ainda não pegaram o material. A escola vai entrar em contato com eles, porque aqui em Guapiara estamos em pandemia, Então estamos em modo online e a escola vai enviar um comunicado avisando o dia que é para eles buscarem a apostila ainda. Tudo bem? Então vamos lá, dar início, vocês façam o registro no caderno por enquanto. Quem está assistindo pelo YouTube, se já está com a apostila, já pode ir acompanhando com a apostila, tudo bem? Então vamos lá. Essa apostila tem todas as matérias. A matemática começa na página 131. Então vamos lá. Aqui é uma página é a abertura da parte da matemática e ela fala com o aluno. Ela tem mais dizeres ali, mas eu peguei só até a parte da situação de aprendizagem 1. Então vamos fazer a leitura. Prezado estudante, é com muito prazer que estamos apresentando o volume 1 do material de apoio ao currículo paulista. Neste volume, apresentamos 7 situações de aprendizagem que foram planejadas para contribuir com o desenvolvimento das habilidades previstas no currículo paulista para esse bimestre. Olha que legal, ele fala que é um material de apoio e depois ele fala que é para contribuir. Eu gosto muito desse material. Primeiro, ele é um material de apoio, verdade, porque ele vai me apoiar. Eu sou o professor, eu tenho que explicar e esse caderno vai me apoiar, porque o exercício, eu gosto muito dos exercícios que tem nele, porque eu explico e o exercício a gente vai praticar, tudo bem? Outra coisa que ele fala que vai contribuir e ajuda. Quando você está com eles na mão, com o material na mão, eu tenho a função de explicar e o caderno vai nos ajudar, porque eu não preciso ficar passando enunciado na lousa quando a gente estiver em aulas para vocês ficarem copiando, a gente ganha tempo. Então eu explico a habilidade e a gente pratica a habilidade através desse material, tudo bem? Então vamos lá. Na situação de aprendizagem 1, vamos explorar situações com potenciação, utilizando expoentes inteiros, utilizando representações geométricas. Vai além de atividades trabalham algumas propriedades de radiciação e notação científica. Epa, parece que nós já vimos isso em algum lugar, né, Mariane e Ana Júlia? O Isaac não estava acompanhando, mas agora ele está. Que legal, Isaac. Que bom, você vai poder ter a oportunidade. Nós já vimos isso no material do Aprender Sempre. Então, que legal, nós vamos dar uma revisada. Olha lá, isso aqui é uma ilustração que tem na página
131. Quando vocês pegar a apostila, vocês vão ver. Quando a gente for passando de habilidade, eu vou continuar lendo as outras partes dessa página, tudo bem? Então vamos lá. A habilidade, isso aqui não tem na apostila. Eu que trouxe aqui para a gente saber. Eu gosto de que a gente saiba qual é a habilidade que nós estamos estudando. Nós estamos estudando a habilidade EF08MA02, que é resolver e elaborar situações problema usando a relação entre a potenciação e radiciação para representar uma raiz com expoente. Não, desculpe, uma raiz como potência de expoente fracionário. Objetos de conhecimento, potenciação e radiciação. Observação. Estudamos isso nas nossas aulas do material Aprender Sempre, volume 1, sequência de atividades 4. Para quem está acompanhando pelo YouTube, fica a dica. Se você não assistiu essas aulas ainda, nós temos uma playlist no canal Ricardo Henke, chamado Material Aprender Sempre, volume 1. Lá nas aulas parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4, da sequência de atividades 4, nós fizemos todos os exercícios e trabalhamos bem essa parte. Agora, esse material nos traz esse conteúdo novamente. E nós vamos fazer, porque são atividades diferentes. Tudo bem? Vamos dar início então? Então vamos lá. Página 131, situação de aprendizagem 1, parte 1. Hoje a aula parte 1. É a mesma habilidade, é o que eu acabei de ler lá na página 131. Então vamos dar início agora. Vamos pensar um pouco? A Mariane conhece, essa é minha filha, ela vai fazer parte das minhas aulas nessa imagem aqui. Vamos pensar um pouco? Então vamos lá. Potência é o mesmo que multiplicação? E aí? O que vocês acham? Potência é o mesmo que multiplicação? Isso aqui é parte do vamos pensar um pouco, é o que eu pensei para pôr nas nossas aulas. Não tem na apostila, mas nós vamos sempre conversar um pouquinho aqui. E daí? Potência é o mesmo que multiplicação? Tem a ver, mas não é, tá? Cuidado. Eu vejo muito aluno fazer isso aqui, ó. 2 elevado a 3 e responde para mim. 6, professor. Cuidado. 2 elevado a 3 não é a mesma coisa que 2 vezes 3. Repare, o 3 está na parte de cima, não está na frente. Por isso que a gente fala 2 elevado. Então, potência não é o mesmo que multiplicação. Ele tem a ver, mas não é o mesmo. Mas então, o que é potência? Potência, quando eu vejo 2 elevado a 3, então deixa eu marcar um X bem grande aqui, falando não é o mesmo. Então, quando eu falo 2 elevado a 3, eu quero dizer o seguinte. Isso aqui é minha base. Isso aqui é meu expoente. É quantas vezes eu vou multiplicar a base. Ah, é 3 vezes. Eu vou repetir a minha base 3 vezes. Então, lá. Minha base vezes a minha base vezes a minha base. Agora eu uso a multiplicação. 2 vezes 2, 4. Eu pego o resultado 4 e multiplico pelo 2 de novo. 4 vezes 2, 8. Entendeu? Então, 2 elevado a 3 é 8 e não 6. Então, viram? 2 elevado a 3 é diferente de 2 vezes 3, que dá 6. Então, 2 vezes 3 dá 6. 2 elevado a 3 é 8. Uma coisa é diferente da outra. Então, potência e tabuada é diferente, certo? Tem a ver, mas não é a mesma coisa. Vamos continuar pensando um pouco? O que é potência? É o que eu acabei de explicar, né? Quantas vezes repete a base? Como representa? Então, quando você tem lá, né? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5,
Repararam que está multiplicando 5 várias vezes por ele mesmo? Então eu posso vir aqui e falar assim, ó, o 5 se multiplicou várias vezes. Quantas vezes ele se multiplicou? 1, 2, 3, 4. Então é 5 elevado a 4. É assim que eu represento. Outra coisa que pode acontecer é acontecer isso aqui, ó. 5 vezes 3 vezes 5 vezes 3 vezes 5 vezes 3 vezes 5. Professor, dá para eu deixar mais bonitinho? Dá. Eu reparei que está todo mundo se multiplicando. Ah, mas eu só tenho o número 5 e 3. Então eu venho aqui e coloco o 5 e venho contar quantas vezes o 5 está se multiplicando. 1, 2, 3, 4. Ah, então eu falo que é 5 elevado a 4. E o 3? Ah, todos eles estão se multiplicando. Eu faço vezes. E o 3? Quantas vezes o 3 está se multiplicando? 1, 2, 3. Então 3 elevado a 3. Então veja bem, todo esse número grandão aqui, eu posso falar que é isso daqui. Então isso daqui é o mesmo que tudo isso daqui, tá bom? Vamos continuar pensando mais um pouco? Então aquilo ali é um jeito de representar. Como funciona? É aquilo que eu falei. Quantas vezes eu multiplico o mesmo número, é como eu represento ele. A base é o número que se multiplica por ele mesmo. O expoente é quantas vezes a base multiplica por ele mesmo. 2 elevado a 3 é igual a 6? Acabamos de ver. Não, né? Fica bem claro que não. 2 elevado a 3 não é 6, porque é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Ah, professor, mas eu não acredito no que o senhor está falando. Então vamos fazer na calculadora. 2 vezes 2 vezes 2, tá vendo? Igual a 8. Ah, agora eu acredito. Parece São Tomé, precisa ver para crer. É assim que dizem o ditado, né? Então, ficou provado. Tchau, Isabela. Isabela foi embora. Vamos continuar a aula? Agora sim, dando início à apostila, voltando na página 132, atividade 1. Potenciação com expoentes inteiros. Calma aí. Alguém lembra o que é expoentes inteiros? Só para a gente lembrar. O expoente, a potência é formada por um número da base e um número elevado. Tá, vou perguntar se você responde para mim no chat. O B e o E. Quem é o expoente? É o B ou é o E? Responde no chat para mim, por favor. Se vocês lembram, pelo que eu expliquei aqui agora. É o E, muito bem. É quem é elevado. Muito bem. Mariane e Ana Júlia responderam. E o Isaac também. Os 3 alunos responderam o E. E a base? Quem é a base? Quem é a base? A base é o B ou é o E? Sobrou somente a letra B, né? Então a base é a letra B. Mas quem é a potência? Se o B é a base, o E é o expoente, quem é a potência? A potência é o resultado, tá bom? Então a potência é o resultado. Então eu estou falando aqui de potenciação com o expoente inteiro. Então o meu Ezinho aqui vai ser inteiro. Só para lembrar, inteiro pode ser número positivo e pode ser número negativo. Que os números naturais são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 até o infinito. E os números inteiros são todos os números naturais e mais os números negativos, né?
Esses são os conjuntos dos números inteiros. Lembraram? Então, beleza. Os 3 alunos me responderam no chat a hora que eu perguntei do base e expoente. Tudo bem? Vamos dar início, então. Exercício 1.1. Utilizando um quadrado como unidade de medida, forme quadrados e pinte-os. Em seguida, escreva a quantidade de quadradinhos pintados conforme o exemplo. Cadê o exemplo? Vai subir. Subiu o exemplo. Então isso aqui tem na apostila, tudo bem? Tem na apostila. O exemplo já vem pintado ali. Tá vendo esse daqui, ó? Esse exemplo aqui, ó. Eu tenho 2 unidades na horizontal e 2 unidades na vertical. Formou um quadradinho com quantos quadradinhos dentro? Vocês conseguem contar aí olhando pelo aplicativo? Quantos quadradinhos formou? Hein? Quantos quadradinhos formou aqui? Responde no chat para mim. Quantas unidades tem nesse quadradinho que eu contornei? Isso, Mariana, tem 4. Muito bem, Ana Júlia, é 4 mesmo. E aqui, no lilás, quantos quadradinhos forma o lilás? A hora que eu formo ele um quadrado maior. Tá vendo? Eu estou fazendo um contorno em volta dele, certo? E aí ficou um quadrado. Quantas unidades? Muito bem, Mariane. Tem 9. Tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora eu vou limpar a tela aqui e vou fazer um pedido para vocês. Para quem está assistindo pelo YouTube, já está com a apostila, vai ficar mais fácil. Vocês que não estão com a apostila ainda, Mariane, Ana Júlia e Isaac, nenhum dos 3 estão com a apostila ainda, né? Não? Então, o que eu vou pedir para vocês? Vocês vão tirar um print dessa tela, vai virar o celular de lado na horizontal, né? Ele vai ficar ocupando a tela inteira. Vocês vão tirar um print dessa tela, certo? E aí depois vocês vão fazer o seguinte aqui, ó. Em seguida vão no WhatsApp lá, vão abrir o WhatsApp para enviar esse print para mim, tá bom? E vocês vão tentar desenhar. Eu sei que vai ser difícil porque a imagem é pequena. Vão tentar fazer uma imagem para mim com outros quadrados. Vão tentar fazer outros quadrados. Não tente fazer um quadrado com 4 quadradinhos. E não tente fazer um quadrado com 9 quadradinhos, porque esses 2 já tem. Tente fazer outros quadrados. Tente fazer um com 1 quadradinho, ou tente fazer um outro com lados de 4 por 4, outros lados de 5 por 5, tá bom? Eu vou apertar pause na gravação. Para quem está em casa assistindo pelo YouTube e já está com a apostila, ficou mais fácil. Pega uma régua e faz aí a lápis devagarzinho, porque depois tem a correção, onde a gente vai tentar fazer o máximo de quadrados que a gente vai conseguir. Tudo bem? Eu vou apertar pause aqui na gravação e vocês tentam fazer aí. Depois que vocês 3 que estão ao vivo comigo aqui conseguirem, mandem para mim no meu WhatsApp o que vocês conseguirem. Se conseguirem 1 quadrado já tá bom. Se conseguirem 2, melhor ainda. Tente fazer o máximo de quadrado que vocês conseguirem nessa malha. Lembrando, não pode invadir um quadrado dentro do outro, tá bom? Eu vou apertar pause aqui na gravação. Então, dando continuidade aqui, né? Olá. Vou ler novamente o enunciado. Utilizando um quadrado como unidade de medida,
Forme os quadrados e pinte-os. Em seguida, escreva a quantidade de quadradinhos pintados conforme o exemplo. Meus alunos me deram o retorno, enviaram os prints lá, que legal, conseguiram. Mais de um quadrado até conseguiram, mais de 2. Teve um aluno que conseguiu 3. Vamos lá, vamos pensar então. Eu pensei assim, a hora que eu estava preparando esse material, eu pensei em colocar um quadradinho ali embaixo. Nossa, professor, mas por que pôr um quadradinho ali embaixo? Porque se eu coloco um quadradinho aqui no meio e pinto ele, eu já ia atrapalhar na hora de fazer um outro quadrado maior aqui, entendeu? Tudo isso eu teria que pensar na hora de fazer, entendeu? Então eu fui pensando nisso. Eu falei, eu vou pôr um quadradinho aqui embaixo. Vamos ver onde mais eu pensei para fazer um quadrado. Então eu já tinha feito um quadradinho de lado 1. Repare, eu fiz com lado 1. Aqui eu tenho de lado 1 por 1. Aqui eu tenho de lado 2 por 2. Aqui eu tenho de lado 3 por 3. Vamos ver o próximo? Aqui eu tenho o lado de quantos? Vamos contar? Cadê a minha caneta? Achei. 1, 2, 3, 4. Eu tenho de lado 4 por 1, 2, 3, 4. 4 por 4. Vamos ver onde mais que eu consegui criar. Tô deixando o canto lá, livre. Criei um 5 por 5 aqui, consegui, Achei um espaço aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 por 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 5. Onde mais que eu fui criar? Criei um aqui. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 6. Então, eu fiz os quadrados que eu consegui. Professor, mas nós criamos pouco, porque eu dei pouco tempo para vocês três, Então, não deu tempo de pensar muito. Isso aqui eu levei um tempo para ficar pensando, Agora, veja bem, será que eu consigo criar um de 7 por 7? Eu parei no 6 por 6. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dá. Mas na hora que eu for fazer o 7 para cima, então eu vou fazer aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não ia dar, porque eu ia invadir o quadrado laranja aqui. Então, não daria mais certo. Tudo bem? E aí, eu fiz a parte de pintar. Até aqui eu fiz. Agora, em seguida, escreva a quantidade de quadradinhos pintados, conforme o exemplo. No exemplo não tinha quadradinhos pintados, Mas aqui eu vou contar. Olha a trabalheira que eu vou fazer. Se eu não souber o princípio da potenciação. Mas se eu não souber o princípio da potenciação, eu vou contar. O amarelo, quantos que eu tenho? 1. O azul eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4. O lilás, acho que é lilás, Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9. Viu? Não dá trabalho contar, professor? Então tá bom. E aqui no verdinho eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu tenho 16 no verdinho. E no vermelho, professor, eu tenho 1, 2, talvez vocês nem estejam conseguindo ver o risco. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 quadradinhos. E aqui no laranja,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sabe qual que é o problema de contar? O problema de contar é se acontecer que acabou de acontecer agora. Eu parar para falar alguma coisa para vocês, se eu espirrar e perder a conta e ter que voltar a contar tudo de novo. Ah, não lembro quanto que eu estava contando, então eu vou contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou dar uma dica para vocês. Cada pouquinho que se conta, você já marca, para caso se perder, voltar. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Entenderam? Então, se vocês for contar bastante coisa assim, vocês vão contando e marca. Ah, por exemplo, já não lembrar quantos que eu tinha feito. Ah, mas eu contei até aqui 24, então eu continuo. 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36 quadradinhos. Entenderam como é difícil contar? Então tem um jeito muito mais fácil. Alguém sabe me dizer qual é o jeito muito, muito mais fácil? Poderia explicar para mim no chat qual é o jeito mais fácil? É um quadrado perfeito. Ele tem todos os lados iguais. Quando eu tenho todos os lados iguais, como que eu faço para descobrir quantos quadradinhos tem dentro? Alguém sabe me dizer no chat, por favor? Ninguém me respondeu. Eu não sei se eles estão me escutando. Bom, eu vou contar então. Se é um quadrado perfeito, você tem aqui embaixo, ó, vou fazer aqui. Cadê minha caneta que sumiu? Cadê minha caneta? Vou fazer um risco para achar. Achei, tá ali em cima. Eu tenho aqui de um lado 1, eu tenho do outro lado 1. Eu multiplico um lado pelo outro. 1 vezes 1 dá 1. Achei. Aqui tem um quadradinho. Ah, professor, aí dá para bater o olho e já descobrir. Eu sei, mas vamos ver aqui então. Aqui eu tenho 2 quadradinhos de um lado e 2 quadradinhos do outro. 2 vezes 2, 4. Achei rapidinho. Aqui eu tenho 3 quadrados na parte de baixo e 3 quadrados no outro lado. 3 vezes 3, 9. Ah, professor, então é só multiplicar o lado vezes o outro lado? É, mas como é um quadrado, então é só saber um lado só. Quer ver? 1, 2, 3, 4. Então é só fazer 4 vezes 4, vai dar 16. Ah, por isso que chama de 4 ao quadrado? É, por isso que se chama ao quadrado. Por isso que nós chamamos de quadrado, não é à toa. Não é porque eu ouvi o número 2 e achei que o 2 é quadrado. Não, não tem nada a ver o 2 ser quadrado. É porque ele é um lado vezes o mesmo lado. Então, quando a gente vê 4 elevado à segunda potência, a gente chama de quadrado porque ele forma um quadrado. Não é que o 2 é um quadradinho bonitinho. O 2 é meio curvado. Né? Na escola falavam para mim que é assim, 2 patinhos. Né? 22 era 2 patinhos. Então o 2 faz lembrar pato. Não tem nada a ver de quadrado, que o número 2 faz lembrar. Então a gente fala que é 4 ao quadrado porque... Perdi minha caneta de novo. Achei. Porque aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu sei que os dois lados do quadrado é 5. Por isso que é 5 elevado a 2. Porque é um lado vezes outro lado. Então é um quadrado. É 5 elevado ao quadrado. O 2, porque os dois lados são iguais, é um quadrado. 5 vezes 5 dá 25. Entenderam por que o quadrado? É porque são dois lados iguais. Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho um lado de 6 e é um quadrado, então é 6 ao quadrado. Quando você fala que é ao quadrado, eu sei que os dois lados são 6. Aí eu já sei que é um quadrado, é um polígono quadrado. Eu sei que se eu for desenhar, vai ser um quadrado e vai dar 36. Tudo bem? Fiz um monte de rabisco aqui, agora vou apagar os rabiscos e vai subir as respostas bem bonitinho. Olha lá, 1 unidade, 4 unidades, porque agora no plural, 9 unidades, 16 unidades,
25 unidades. Eu já vi contando um por um e já vi multiplicando. Ah, interessante. Vou ler o que a Mariana colocou aqui. Professor, se colocasse o quadrado laranja, 2 quadrados para a direita, dava para fazer um de... se eu aumentasse mais um para baixo, né, dava para aumentar, se dava para fazer de 7. É que eu fui tentar fazer do 1 e subindo 1 em 1, né? Então eu fiz de 1, uma unidade, 1 quadradinho de lado, 2 quadradinhos de lado, 3 quadradinhos de lado, 4 quadradinhos de lado, 5 quadradinhos de lado e 6 quadradinhos de lado. Eu poderia pular os 6 e fazer um de 7 quadradinhos de lado sim, Mariana. Eu poderia pular o de 6 e de 7 e fazer um de 8 quadradinhos de lado. Eu poderia pular também o de 5, o de 6, 7 e 8 e fazer um quadradão enorme aqui de 9 quadradinhos de lado. Daria para fazer sim, Mariana. Legal, dá para fazer mais, tá? Vocês viram como que ficou aqui organizado? Né? Olha agora aqui uma sugestão. Quer ver? Olha lá, curiosidade. Olha lá, curiosidade. Se fosse para organizar, né? Eu poderia organizar assim. Por que aqui era do jeito... Esse lilás e o azul já tinham, né? Já tinha ali, certo? O lilás e o azul já tinha. Já veio na apostila. Se ela viesse em branco, eu conseguiria fazer assim, ó. Se eu fosse começar do nada, eu ia conseguir fazer o de um quadradinho. Cadê minha caneta? Achei. Eu ia conseguir fazer o um quadradinho, ou com 2 de lado, ou com de 3 de lado, ou com 4 de lado, ou com 5 de lado, o de 6 de lado e o de 7 de lado. Por que eu não consegui fazer isso? Porque na apostila veio assim, ó. Já veio com esses dois já pintados. Então, por conta desses dois, eu não consegui organizar mais bonitinho. Alguém já tinha pintado aqueles dois. Se eles viessem em branco, eu conseguiria fazer esse daqui. Bem, eu ia conseguir encaixar mais, né? Então, devido a já vir dois pintados, eu não consegui encaixar mais, tá bom? Isso aqui é só curiosidade. Não tem na apostila, não tem como fazer isso aqui na apostila. Tá marcado 132 ali, mas não tem como fazer isso aqui na apostila, tá? Isso aqui eu só fiz por curiosidade. Na matemática, se eu fosse usar uma cartolina, por exemplo, isso aqui eu conseguiria usar o máximo e sobraria ainda pedacinhos. Tudo bem? Então vamos lá. Atividade 1 ainda. Potenciação com expoentes inteiros. 1.2. Presta atenção. 1.2. Escreva os 10 primeiros números naturais. Então lá, escreva os 10 primeiros números naturais os 10 primeiros números naturais quadrados perfeitos diferentes de zero. Diferentes de zero. Tá, legal. Números naturais. Quem são os números naturais? Números naturais é igual. Quem é o primeiro número natural? Quem lembra? Lembre-se, quem é o primeiro número natural? Dá para responder no chat aí? Lembre-se lá nos conjuntos naturais. Mariane, você acertou aqui. O primeiro número natural nosso é o 0. Depois vem o 1. Só que aqui já está falando diferente de 0. Então o 0 não é para contar, né? Então é o 1. Depois do 1, Mariane. 2. Depois do 2. 3. Ó, professor, não tem 1,1? Não. É número natural. Número natural é 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses são os 10 primeiros números naturais, mas não é para contar o 0, porque ele quer diferente de 0. Então, depois do 9 vem o 10. Aqui estão os 10 primeiros números naturais. Agora ele fala assim, escreva os 10 primeiros números naturais
quadrados perfeitos, diferente de zero. Nossa, professor, mas como que eu vou saber qual é o quadrado perfeito? Perfeito quando ele tem o mesmo número de quadradinhos de um lado e o mesmo número de quadradinhos do outro. Ah, então é só eu pegar e fazer assim, né? Quem é o primeiro número natural, Mariane, Ana Júlia ou Isaac? Fala para mim no chat. Qual é o primeiro número natural? Diferente de zero, é lógico. É o 1, né? A Mariane já tinha dito lá. É o 1. É só eu fazer o 1. Como eu quero o quadrado perfeito, né, Isaac? Eu faço 1 vezes ele mesmo. Quem é ele mesmo? Não é 1 vezes 1? Muito bem, Ana Júlia. Quanto que dá 1 vezes 1? Resposta dá 1. Ah, é um quadrado perfeito mesmo. Eu acabei de ver no exercício passado. Ele dá um quadradinho assim, né? Mas, professor, como que eu monto isso aqui no expoente? Quem está se repetindo aqui? Não é o 1 que está se repetindo? Então, eu vou fazer 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é igual a 1 vezes 1, que dá 1. Olha lá, subiu. Ah, tá. Esqueci de subir a ilustração. Então, olha lá. Aqui conta a resposta, né? Então, falha minha. Aqui conta como fazer, ó. O 4, por exemplo, ele fez 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado, que vai dar 4. Quadrado perfeito. 4, porque ele tinha 2 de um lado e 2 do outro. 2 vezes 2 deu 4. Olha aqui, um quadrado perfeito. 3 de um lado, 3 do outro. 3 vezes 3 deu 9. Então aqui ele está dando uma dica que é menininha aqui, ó. Quando escrevemos 3 elevado ao quadrado, é assim que a gente fala, tá? Ou é igual a 9. Ou 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Temos uma operação de potenciação. Olha que nome bonito. Potenciação. Levamos 3 elevado ao quadrado e 2 elevado ao quadrado. Aquilo que eu acabei de falar já hoje, certo? Então, quem é o meu primeiro número natural? É o 1. 1 ao quadrado, que é o quê? 1 vezes 1. 1 vezes 1 dá 1. Tá? Entenderam? Olha lá, subindo a resposta, certo? Eu vou apertar pause aqui e vou dar 5 minutos para vocês tentarem fazer o que vocês conseguem aí no caderno de vocês, já que vocês não têm apostila. Quem está assistindo pelo YouTube, lembrando que essa aula está sendo gravada e vai pelo YouTube, eu recomendo que aperte pause, tente resolver, porque daí vocês não estão ao vivo agora, né? Tente resolver, depois que tentou resolver, solta o play para ver se vocês acertaram ou não, tudo bem? Então vamos lá. Vou apertar pause, hein? Continuando então, né? Nós vimos que quando o número natural era 1, a minha base era 1. Ah, professor, por que é elevado a 2 mesmo? Lembre-se, quando é ao quadrado é porque eu tenho um lado e o outro lado. Por isso que é elevado a 2. Mas, professor, aqui está 3, eu sei. Aqui a imagem é 3, mas nós estávamos falando do número 1. Números naturais. Então, nós estamos procurando os quadrados perfeitos. Esse aqui era amarelo na nossa aula, né? Que nós vimos agora há pouco. Aí o 2. O 2 é esse azulzinho aqui, ó. Agora nós vamos representar ele agora. Quem é o lado do quadrado? É o 2. O quadrado tem quantos lados? Ele tem 2. Por isso que a gente fala elevado a 2. Ele tem um lado de 2 unidades e o outro lado com 2 unidades. Aí fica 2. Ah, Mariane, legal. Depois eu olho. Pode ser? Beleza. Acabando a aula aqui, eu já olho. Ela mandou para mim no meu WhatsApp as respostas que ela respondeu. 2 vezes 2 dá 4. Então, olha, é isso mesmo. Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4.
4 unidades. Eu vou apagar aqui e vai subir a resposta mais bonita ali. Olha, agora eu vou chegar no número 3. Ah, aqui tem, ó. 1, 2, 3. Meu lado do quadrado tem 3. Nós estamos vendo os quadrados perfeitos. Quadrados perfeitos. Então, dos números naturais, tá bom? Números naturais. E eu tenho 3 de um lado e 3 do outro. Por isso que a gente fala 3 ao quadrado, porque é dois lados, um multiplica o outro. 3 vezes o outro 3. Então fica 3 ao quadrado. 3 vezes o 3 vai dar, na tabuada, 3 vezes 3 dá 9. Olha lá subindo a resposta. 3 vezes 3 dá 9. Agora, nós vamos fazer um quadrado de 4 lados. Não tem o desenho aqui, mas se você olhar lá no nosso vídeo, lá na nossa aula que nós tivemos hoje ainda, se eu não me engano, era o quadrado verde. Ele tinha 4 unidades de lado e 4 unidades do outro lado, que seria a altura dele. Então ficaria o quê? 4 vezes o 4 mesmo, ou seja, 4 ao quadrado. Por isso que ele forma um quadrado. 4 vezes o outro lado que tem 4. Na tabuada 4. 4 vezes 4 dá 16. Subiu 4 vezes 4 dá 16. E o quadrado vermelho que nós vimos agora há pouco, ele tinha 5 de um lado e 5 do outro. 5 de um lado e 5 do outro é 5 ao quadrado, ou seja, 5 de um lado vezes o 5 do outro. 5 vezes 5 dá 25. E nós vimos, o nosso quadrado vermelho tinha 25 quadradinhos. Ou seja, 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é igual a 25. Muito bem, eu vou apagar um pouco aqui, que nós não achamos ainda. Opa, dei zoom, desculpa. Nós não fizemos ainda os 10 primeiros números naturais. Só para lembrar de novo, mas professor, o zero é o primeiro número natural, mas nós estamos procurando os diferentes de zero. Então, o primeiro número natural é o 1. Então, vamos lá agora. Próximo número natural é o 6. Nosso quadrado laranja. Lembra, Mariana? Lembra, Ana Júlia? Lembra, Isaac? Era nosso quadrado laranja lá no meu exemplo. Então, seria o quê? 6 ao quadrado. Ele tem dois lados de 6. Quer dizer, ele tem 4 lados, mas quando eu faço um lado vezes o outro lado, é 6 vezes 6. Professor, ainda estou na dúvida. A minha base é 6. E esse 2, quer dizer que eu vou multiplicar ele 2 vezes entre ele. É ele vezes ele mesmo. 6 vezes 6 dá 36. Olha a resposta subindo. Quer dizer que o próximo agora, o meu lado é 7. Minha base é 7, sim. E meu expoente é 2. Quer dizer que eu vou multiplicar o 7 por ele mesmo quantas vezes? 2 vezes. 7 vezes 7. E eu chamo ele de quadrado por quê? Porque o meu quadrado é um lado vezes o mesmo lado. Por isso que a gente fala quadrado. 7 vezes 7 dá quantos na tabuada? 7 vezes 7? 49. Foram as primeiras coisas que eu decorei na tabuada quando eu era criança. Eu decorei os números iguais. Não por conta da potência. Eu decorei porque eu fazia isso. Eu decorava os números iguais, depois eu somava mais os números para cima e subtraía. É um método que eu usei para tabuada. Aí quando chegou na época de eu aprender potência, eu já sabia de cor os quadrados. Olha lá, o 7 vezes 7. Chegou na resposta. Opa, subi a resposta antes. Tomara que não deu tempo de vocês verem. Então vamos lá. Depois, o próximo número natural, depois do 7 é o 8. 8 ao quadrado. Quem é minha base? É o 8. Quantas vezes o expoente está mandando eu repetir ele? 2 vezes. 8 vezes o 8. Na tabuada do 8. 8 vezes 8 dá quantos? 8 vezes 8 é 64, professor. Olha lá. 8 vezes 8, 64 mesmo. Quem é o próximo? É o 9. 9 ao quadrado. 9 vezes 9. Na tabuada do 9 vezes 9 dá 81. Então, cheguei
no nono número, nono quadrado perfeito diferente de zero. Olha lá a resposta subindo. E agora, professor? Agora é o 10. 10 ao quadrado. 10 vezes 10. Dá quantos 10 vezes 10? Dá 100. Né? Muito bem, Mariane. Então, resolvemos, tá? Nós vamos parar por aqui. Na nossa próxima aula, nós vamos fazer o 1.3, tá bom? Eu agradeço quem acompanhou pelo YouTube até aqui. Agradeço principalmente meus alunos que me ajudaram a fazer essa aula, a Ana Júlia, o Isaac e a Mariane. Tudo bem? Eu agradeço vocês que acompanharam minha aula pelo YouTube. Se não é inscrito ainda, se inscreva, curta, compartilhe, comenta. Críticas também serão bem aceitas, desde que seja construtiva. Até mais, muito obrigado.